Boa noite, muito boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos à segunda noite da 16ª Semana da Imagem na Comunicação. Quero saudar aos alunos que aqui se encontram conosco, dos cursos de graduação e pós aqui da Escola da Indústria Criativa, em especial da área de comunicação. Quero também agradecer aos professores que trouxeram seus alunos aqui hoje, aos colegas da pós que também hoje estão nos assistindo. A Semana da Imagem tem esse objetivo de poder difundir, discutir, dialogar as questões concernentes à imagem na contemporaneidade, e é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Audiovisualidades e Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unicinos. E, além de toda a realização estar relacionada aos integrantes do grupo, seus professores, seus alunos, nós também contamos com o apoio da CAPES, importante também para que a gente possa contar com um conjunto importante de pesquisadores de fora do estado para estar aqui conosco. A nossa edição, trabalhando com design, imagem e tecnocultura, iniciou na noite de ontem com a palestra do professor Peter Krapp, segue hoje com a pesquisadora e professora Priscila Arantes, que eu já vou detalhar a apresentação, e seguirá até quinta-feira. Amanhã nós temos a professora Gabriela Reinaldo, que vai falar sobre Walter Benjamin e Aby Warburg, e encerrando o evento no dia 17, Alessandra Bocchio e Felipe Castellani, do Instituto de Artes, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Todos são também convidados para as demais noites. Meu nome é Gustavo Fischer, eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, junto com a professora Sônia Montano, João Ladeira e Suzana Kilp, integramos então a linha de pesquisa que hoje promove o evento, junto com seus alunos, e recebemos, para nossa satisfação, a professora e pesquisadora Priscila Arantes, crítica, curadora e pesquisadora no campo da arte e da estética contemporânea. Ela é formada em filosofia pela USP e possui mestrado e doutorado em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, além de pós-doutorado pela Penn State University dos Estados Unidos e pela Unicamp. Entre 2007 e 2011, foi diretora adjunta do Museu da Imagem e do Som em São Paulo, atuando na curadoria de programação do espaço. Atualmente é curadora e diretora do Paço das Artes em São Paulo e professora titular do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade de Anhembi Morumbi e vice-coordenadora e docente do curso de Arte, História, Crítica e Curadoria da PUC São Paulo. Priscila é autora do livro Arte e Mídia, Perspectivas da Estética Digital, de 2005, onde discute as atualizações do discurso artístico contemporâneo diante das práticas e das problemáticas proporcionadas pelos paradigmas tecnológicos, científicos e midiáticos da última virada do século. Também é autora do livro Reescrituras da Arte Contemporânea, História, Arquivo e Mídia, onde contesta o modelo eurocêntrico aplicado à história da arte e oferece uma investigação profunda sobre os métodos e as narrativas de artistas contemporâneos da América Latina, responsáveis por ressignificar a arte e a própria ideia de seu território. Sua preocupação com a maneira como a arte, a tecnologia, a comunicação, a estética e a geopolítica se entrelaçam e se materializam a levou ainda à sua atual pesquisa, Memórias Sobreviventes, Estratégias da Arte e do Design em Situações Extremas, onde vem investigando manifestações da arte e do design que se aproveitam de arquivos relacionados a episódios de violência e desastres naturais. A pesquisadora procura organizar mecanismos que posicionem a arte e o design como dispositivos de entendimento e de reconstrução da realidade social. Os resultados da pesquisa mais recente e os temas tocados por esses resultados são parte da fala da Priscila na noite de hoje. Para aqueles que gostam de assistir o evento ao vivo e ao mesmo tempo interagir pelas redes, fenômeno bastante comum hoje em dia, de assistir o evento ao vivo e assistir ele ao mesmo tempo em outra tela, o evento está contando com cobertura através das redes sociais, Facebook e Twitter. Para todos que estiverem fazendo registro da Semana da Imagem, com fotos ou comentários, pedimos para que façam uso da hashtag Semana da Imagem em suas postagens nas redes sociais. Nós vamos, então, trabalhar com a fala da Priscila e, após a fala da professora, teremos um tempo para debate, questões, junto ao público. Priscila, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Te passo a palavra. Uma ótima noite para nós aqui.
Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiro, queria agradecer imensamente pelo convite. É com muita satisfação que eu venho aqui compartilhar um pouco dos meus interesses com vocês. Agradeço aí aos alunos e alunas, né, numa noite aí friorenta para o meu gosto, se bem que eu sou paulista, então também estou acostumada com frio. E espero que eu possa atender aí as discussões promovidas por esse evento. Quando eu recebi o convite, fiquei um pouco em dúvida por onde trilhar, mas na verdade eu resolvi trazer um pouco para vocês algumas das minhas investigações como pesquisadora atualmente. Eu venho de uma área, para quem não me conhece, eu fiz o doutorado, que, como bem o professor apresentou, chamado Arte, Mídia, Perspectivas da Estética Digital, onde ele tem um livro publicado e onde eu vou discutir exatamente a discussão da arte digital dentro do contexto contemporâneo, principalmente numa espécie de uma cartografia, um mapeamento da produção, da interface entre produção e novas mídias, eminentemente no contexto brasileiro. Ali eu trabalho, como sou uma pessoa que vem do campo da filosofia, trabalhei ali com o conceito de estética da interface ou interestética, né, para exatamente potencializar uma discussão de percepção e de estética trazida por essas investigações artísticas. O que aconteceu naquele momento, só para mapear um pouco ou contextualizar como é que a minha pesquisa foi andando, né, exatamente por eu estar trabalhando com esse conceito de memória sobrevivente, né, ou memória do presente, ou quiçá memória do futuro, né, faça um pouco essa brincadeira, porque naquele momento, como pesquisadora, eu me deparei com uma questão que passou a ser uma questão, para mim, quase um leitmotiv, assim, que foi a questão da dificuldade que eu tive nesse mapeamento no Brasil, de ter acesso àquelas produções que muitas vezes eram produções que só os artistas sabiam, ou porque era uma produção ainda não legitimada no circuito da arte, você tinha muito pouco acesso, ou dificuldade de acesso à produção em museus e galerias de arte, etc. e tal. Então, me deparei ali com uma questão já que passou a depois, mais para frente, fazer parte da minha investigação, a questão da memória, do arquivo, de como você trabalhar com essa produção, como você circular essa produção. E nesse momento eu recebi um convite já faz um tempo, né, para ser diretora do Paço das Artes, e me deparei ali com uma instituição cultural que é uma instituição ambígua, porque ao mesmo tempo que ela está sediada na Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, ela não é museu, porque ela não tem acervo, então a questão do arquivo para aquela instituição passa a ser uma questão da memória. Então foi um pouco por esse caminho, né, que a questão da memória passou a ser da memória, do arquivo, tanto das práticas artísticas não legitimadas pelo circuito da arte, tanto práticas artísticas que lidam com a questão do efêmero, por exemplo, a questão da arte digital, né, a questão dos games também, quanto instituições artísticas que estão muitas vezes fora do que a gente chama de circuito comercial e são mais experimentais. Foi um pouco dentro desse contexto que a questão da memória passou a fazer parte das minhas pesquisas. Então, só para dar um pouco aí uma situação. Eu vou procurar o texto, eu vou ler um pouco, eu vou falar um pouco o que eu trouxe para vocês. É um pequeno trecho de um pequeno pedaço da pesquisa que eu venho desenvolvendo, que é esse conceito de memória sobrevivente, e trabalhando aqui com esse conceito tanto do ponto de vista de pensar a memória do digital, ou nesse sentido, um pouco fazendo interface com o escopo aí do convite, a memória tecnológica, pensar a questão um pouco do arquivo do digital, mas também o sobrevivente, a memória que diz respeito à questão cultural ou à questão social. Então, é um pouco dentro dessa dupla investigação, né, pensando esse conceito de memória sobrevivente, que eu não vou trabalhar aqui com vocês, mas dentro dessas duas vertentes que eu vou apresentar aqui, essa fala para vocês. E utilizando um pouco, eu acho que essa também é uma outra referência importante, como estudo de caso,
algumas curadorias, sejam curadorias que eu desenvolvi no Paço das Artes, ou sejam curadorias que estão por aí, ou que já estiveram por aí como um campo de reflexão. Ok? Então, só para situar um pouco por onde é que a gente vai navegar essa noite. Então, vamos lá. Na paisagem mítica da Grécia Antiga, 2 rios paralelos cruzam os limites do Hades. Létis, o rio do esquecimento, e Mnemosyne, o rio da recordação. Esse paralelismo não deixa de ser sintomático. Memória e esquecimento caminham juntos, de modo que um parece não existir sem o outro. A história do esquecimento é digna de nota. Se na antiguidade acreditava-se na capacidade de se desenvolver a memória e vencer o esquecimento, o homem moderno está cada vez mais convencido de 2 coisas aparentemente irreconciliáveis: a certeza de que tudo o que percebemos se inscreve em nós e o saber de que a maior parte de nossa memória nos é inconsciente, como já diria Freud. Tanto na visão antiga quanto na moderna, atribui-se ao esquecimento um teor aparentemente negativo. Não por acaso, verdade em grego significa aletheia, ou seja, não esquecimento. Não podemos perder de vista também de que a memória e o esquecimento têm relação intrínseca com a construção da autoimagem de grupos, culturas e nações. A memória tem um aspecto que é cumulativo, podemos dizer, que armazena fatos, mas ela também é responsável por cimentar grupos. A memória nos vincula. Por outro lado, em uma época marcada pela crise das grandes narrativas dos postulados universalizantes, a memória se transformou em um espaço importante de reflexão sobre novas historiografias. Novas historiografias que procuram colocar luz em outras histórias, muitas vezes soterradas e esquecidas dentro do escopo da historiografia oficial. O historiador, em diálogo com o montador de cinema, por exemplo, como diria Walter Benjamin, não vou entrar tanto no Benjamin que vocês vão ter amanhã, mas eu não poderia deixar de mesmo falar rapidamente, cria uma nova narrativa a partir de novas montagens. Produz um curto-circuito ao acoplar imagens aparentemente díspares e nos faz acodar e refletir sobre a realidade obviamente medíocre, existente. Assim como o montador edita, corta, interrompe o contínuo fílmico, o historiador reescreve a história, criticando a dita história oficial. Então, obviamente, a gente poderia fazer referências aqui a todas as questões, e daí aos escritos do Walter Benjamin, no último instantâneo da inteligência europeia, né, sobre os filmes surrealistas, que são ótimos exemplos desses novos formatos narrativos que, de acordo com Benjamin, implode por meio da montagem em forma de choque e da utilização de antíteses o contínuo da narrativa fílmica. Ou seja, interessante é que o Benjamin ele vai usar exatamente do cinema e da maneira como o cinema constrói a sua narrativa, essa metáfora, esse diálogo com o que ele está entendendo de história e do papel do historiador dentro desse contexto. Obviamente, a gente poderia fazer referência aqui a outras imagens, né, que ficam aí e que dialogam com a questão do Walter Benjamin, e não poderia dizer também de fazer referência, não vou entrar nessa discussão, mas que eu acho que é importante, é o conceito de inconsciente óptico do Benjamin, né, quando ele faz alusão à questão da fotografia. Aí eu estou falando de imagem fotográfica e de imagem cinematográfica, no caso da imagem fotográfica, esse conceito que ele vai se utilizar da psicanálise como inconsciente óptico, ou seja, a fotografia ela tem a possibilidade de nos dar a ver algo que sem a fotografia você não veria, né? Que nem um telescópio, né? Você tem, ou seja, ele faz uma relação intrínseca com a imagem fotográfica, com a discussão do campo da epistemologia e do campo do conhecimento, né? A virada mnemônica nos debates sobre a historiografia aparece no contexto do século XXI, fazer eco, no entanto, em outras áreas do conhecimento.
até pouco tempo atrás confinada aos campos da história, filosofia, neurologia e psicanálise, a memória se converteu no século XXI em algo elementar no nosso cotidiano, tornando-se algo quantificável. Quanto de memória tem o seu computador? E sua câmera? E seu celular? Compramos memórias, transferimos memórias, apagamos e perdemos memórias. Nunca se falou tanto em memória e, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil ter acesso ao nosso passado recente. Se na antiguidade e na modernidade o esquecimento e a memória caminham juntos, no contexto do século XXI, esta relação parece ter se tornado cada vez mais radical. Vivemos dentro de uma lógica constante de perda e renovação. Como diria Wendy Shum em seu livro Programmed Vision, Software and Memory, vivemos paradoxalmente o passado e o futuro ao mesmo tempo. Não por acaso, então, dentro desse contexto, os debates sobre o arquivo, especialmente do arquivo digital, vão se tornar fundamentais dentro desse contexto, a ponto de alguns afirmarem de que vivemos em uma febre de arquivo. Falar em memória, imagem, memória e arquivo no contemporâneo, portanto, seja a partir de um viés mais historiográfico, seja através de um viés mais focado nas discussões abertas pela cultura digital, nos permite, portanto, uma série de caminhos e reflexões possíveis. Eu não pretendo aqui dar conta de todas as questões, que são questões que estão movendo, mas de algumas questões eu gostaria de tocar com vocês. Qual o lugar da memória do arquivo dentro de um contexto de crise de narrativas universais? Qual o lugar do arquivo e da memória de produções artísticas que lidam com o efêmero? Como lidar com memórias instáveis que se esgotam com a duração dos equipamentos em uma era de obsolescência programada? É muito diversa essas perguntas. Eu vou dar conta de algumas curadorias onde eu procuro dialogar com vocês algumas dessas minhas inquietações dentro desse conceito que eu estou trabalhando, que é o conceito de memória sobrevivente. Como são muitos, então, os caminhos a se tornar, eu vou abordar alguns desses pontos entre memória e, portanto, obviamente, esquecimento, arquivo e imagem, a partir da leitura de algumas obras artísticas e curadorias que potencializam, então, essas discussões. Antes, no entanto, eu vou fazer uma pequena digressão sobre esse conceito, essa ideia do que alguns autores vêm trabalhando sobre o que a gente chama de febre de arquivo, né, que é o que está ali com a imagem do Bruschi. Criado na sua maioria por organizações estatais e instituições, assim como por grupos e indivíduos, o arquivo, dentro de uma visão tradicional, constitui um sistema ordenado de documentos e registros, tanto verbais quanto visuais, organizados para um determinado fim. Dentro desse contexto, ele é visto usualmente como um depositório de documentos fixo e localizável, fonte, entre aspas, factual, de uma suposta história a ser contada. É exatamente essa suposta neutralidade e imutabilidade do arquivo, essa ideia de que ele representa mimeticamente um acontecimento do passado que vai ser exatamente colocado em xeque por uma série de pensadores. Para o Foucault, por exemplo, que é um autor que eu gosto muito, é principalmente a partir da revisão da função dos documentos e dos arquivos que a mutação no paradigma da história se torna possível. O arquivo, dentro dessa perspectiva, aliás, não por acaso toda a discussão da arqueologia das mídias, né, que daqui a pouco eu vou entrar, seria uma noção abstrata do conjunto de regras de um sistema discursivo e não a noção corrente, cuja matéria resume-se aos escritos que documentam o testemunho passado. Em Mal do Arquivo, uma impressão freudiana, Jacques Derrida, que vai fazer uma leitura do Foucault, propõe exatamente o alargamento do conceito do arquivo, resgatando princípios da arqueologia do saber do Foucault. Realiza, à luz da psicanálise, uma interpretação da versão clássica do arquivo, presente no discurso da história, pela qual enuncia uma concepção original, ou melhor, originária primordial. O mal de arquivo, tomando esse conceito também, a ideia na relação com Freud, aponta exatamente para o seu inverso. O arquivo é sempre lacunar e sintomático, descontínuo e perpassado pelo esquecimento de uma pretensa originalidade primeira. Esse é o mal do arquivo. O arquivo é sempre incompleto. Faz parte do arquivo ser incompleto. A ideia do original,
não existe. Só pensamos a gente pode fazer esse deslocamento na questão do digital. Importante sinalizar que a leitura de Derrida sobre o conceito de arquivo, também dentro de uma outra perspectiva, não só tecnológica aqui, me interessa sempre essas duas estradas, diríamos assim, se escreve também inteiramente no contexto atual, em um contexto histórico marcado pelas múltiplas desconstruções da história dos arquivos sobre o mal, arquivos da ditadura, por exemplo. A problemática do arquivo, nesse sentido, não é uma questão qualquer, mas uma questão essencial na medida em que a memória e a história se constituem sobre o arquivo, com o arquivo, ou pelo menos pelo que entendemos por arquivo. Portanto, empreender uma leitura crítica do arquivo e propor sua desconstrução implicaria, talvez, em articular uma nova interpretação do passado e da tradição, uma leitura diversa da concepção da história, do presente e, obviamente, do futuro. Essa febre de arquivo, ou arquivomania, tem, portanto, relação intrínseca com a chamada crise da história, ou mais particularmente com o anseio e a necessidade da escritura de outras histórias, para além daquelas ditadas pelo pensamento hegemônico. Em um momento em que a história, mais precisamente, aqui me interessa, a história da arte, também tem sido revisitada, nada mais natural que debate sobre como a história da arte é construída, quais são os seus documentos, qual é a sua base documental, que arquivo é esse que tem servido de base para a sua formação e narrativa venham à tona. No caso do Brasil, podemos nos arriscar a dizer que a discussão sobre o arquivo tem íntima relação, em um primeiro momento, com a escritura de novas narrativas relacionadas à história da arte do país. Para alguns teóricos, a obra de arte enquanto arquivo é consequência de um processo que surgiu nos anos 60, época da ditadura militar no Brasil, quando uma série de artistas, muitas vezes marginalizados pelo sistema oficial das artes, começou a desenvolver projetos mais experimentais, questionando o fetiche do objeto de arte e o sistema das artes daquele período histórico. Então, daí, por isso que tem aqui o Paulo Bruschi, como referência aí o arquivo do Paulo Bruschi, que já virou até tema de Bienal. Paulo Bruschi estava agora, o arquivo do Paulo Bruschi na Bienal de Veneza, como um dos exemplos. Ele tem um arquivo com mais de 70 mil itens, é uma referência para se falar desse período dos anos 60, 70 no Brasil, onde exatamente você cria uma rede paralela de produção, de um tipo de produção artística completamente fora do chamado eixo hegemônico, objetual. Então, discussão da arte postal, discussão do fax art, registros de performances, publicações coletivas, ou tudo aquilo que estava fora do circuito, né, da arte daquele período, né, vai fazer parte, muitas vezes, do arquivo aí do Paulo, mas de artistas que foram artistas que capitanearam esse tipo de produção. E o mais interessante nesse caso, então aqui algumas imagens de alguns trabalhos do Bruschi, aqui um trabalho de fax art, né? Então essas práticas advindas muitas vezes da arte conceitual, ou melhor, do conceitualismo, né, para falar de maneira mais precisa, circulavam então muitas vezes fora do circuito oficial das artes e hoje podem, algumas delas, ser encontradas em arquivos de artistas. Interessante a palavra arte conceitual e conceitualismo, porque a arte conceitual no Brasil, ela vai ter aqui algumas imagens do Paulo, né? Do Paulo Bruschi, alguns trabalhos. Então aqui um trabalho, por exemplo, trouxe esse como, vocês são da área de comunicação, é grande, mas essa discussão da inserção de obra de arte na mídia, no jornal, na televisão, que vai ser uma questão capitaneada nessa época, na época da ditadura militar no Brasil. A gente tem vários exemplos. Cildo Meirelles, aqui um exemplo do trabalho do Paulo, né? Que vai ser aqui nos anos 90, mas que nos anos 60, 70 isso já era feito, mas eu trouxe esse, que é Esqueçam a Copa e Pensem no Governo, Bruschi e Santiago, né? Então um trabalho interessante que vai fazer parte aí dessas produções do Paulo, que ele continua fazendo, mas que eram já produções desenvolvidas na época dos anos 70. Então, dentre os vários exemplos que a gente pode citar, então eu trouxe aqui o Paulo Bruschi, que ele vai reunir mais de 70
70 mil itens e é constituído por uma série de produções reunidas desde os anos 60, tais como arte postal, registro de performance, publicações, fax art. E o arquivo do artista ele pode ser visto, então, nesse sentido, não somente como um testemunho de uma rede paralela de criação desenvolvida fora do ambiente confinado da galeria e do museu, aqui já é uma outra discussão, não vou entrar nessa discussão, arte, cidade, mas enfim, mas também comunicação, né, uma rede de comunicação, mas também como um dispositivo para a construção de outras narrativas da história da arte daquele período histórico do Brasil, apagada e esquecida dentro das narrativas oficiais e eurocêntricas. Por quê? Naquela época, eu só trouxe o Kosuth aqui, 1 e 3 cadeiras do Kosuth, né, que, enfim, imagino que vocês conheçam, que é um trabalho dos anos 60, 1 e 3 cadeiras do Kosuth. O Kosuth é o ícone, né, do que a gente chama de arte conceitual americana, né? E a discussão, e essa pesquisa em arquivos de artistas, no caso de países da América Latina, trouxe ou deu a ver um tipo de produção de arte conceitual na América Latina muito diferente do que se fazia na Europa ou nos Estados Unidos, que tem um cunho muito mais aqui metafísico, um cunho muito mais de linguagem, discussão de linguagem, do que um tipo de produção como essa, né, que tem uma pegada muito mais política em função da realidade e do contexto da América Latina daquele período, né? Então, o arquivo aqui como um dispositivo para possíveis outras leituras, né, da narrativa. E dentro do contexto atual, eu vou mostrar isso mais para frente, o que você percebe que é um pouco o resultado do livro Reescrituras da Arte Contemporânea, História, Arquivo e Mídia, é o que você percebe uma série de artistas trabalhando, que é esse livro aqui, né, que a gente está deixando aí na biblioteca, quem tiver curiosidade ler, uma série de artistas que trabalham com as discussões do arquivo e que potencializam essa discussão do arquivo, né, dentro de diferentes linguagens. Aqui um exemplo de um trabalho da Rosângela Renault, que é uma referência aí de uma artista brasileira que trabalha com a questão do arquivo, né? Esse é um trabalho Vera Cruz, que é um trabalho de 2000, né, onde ela vai criar exatamente um documentário fictício criado em cima de um arquivo, né, da famosa carta escrita pelo Pero Vaz de Caminha. Ela cria um suposto diálogo dos portugueses, né, com os índios, né? Enfim, aqui só fazendo alusão, eu vou mostrar mais trabalhos para frente, aqui um outro trabalho da Rosângela Renault, né, que é uma artista, é um trabalho genial, chamado Vulgo. Esse trabalho ela fez em cima, aqui essa imagem é uma imagem de uma exposição que ela fez na Pinacoteca nos anos 90, e ela faz um trabalho em cima de fotografias de detentos da penitenciária, que são fotografados muitas vezes de costas, então essa discussão do anônimo, né, e ela faz uma pequena inserção vermelha no cabelo, coloca essas imagens em tamanho, né, quase natural, amplia essas imagens, fazendo então, dando a ver, não só uma questão, essas atrocidades, mas trabalhando com um arquivo, ressignificando a discussão aí dessas imagens num campo mais geral. Dentro de uma outra... Então, assim, só uma questão antes de entrar aqui na questão do digital, eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas assim, dentro desse contexto atual de artistas que lidam com arquivo, não se trata, evidentemente, como nos anos 60, na época do Paulo Bruschi, de criar circuitos alternativos dentro do sistema das artes. Não é exatamente essa a questão do arquivo, né? Ou de possibilitar uma troca de informações entre artistas, como no caso da fax art ou no caso da arte postal, né? Não é exatamente essa questão que foi ali dentro do contexto da ditadura militar no Brasil e em países da América Latina, mas muitas vezes de utilizar a estratégia do arquivamento como poética intrínseca à produção da obra. Na atualidade, aportando o deslocamento da questão do arquivo como registro e documento para o arquivo como poética e modus operandi, como eu tenho nomeado. Outro tópico, arquivo e cultura digital. Dentro de perspectiva
muito diferente, pode-se destacar, e essa é uma discussão que eu tenho me interessado muito, a importância que o tema do arquivo ele ganha em virtude das questões que perpassam a cultura contemporânea. Especialmente aquelas relacionadas à febre de arquivamento de informações que caracterizam o nosso século. Dos antigos álbuns de família, assistimos a uma febre de produção de arquivos digitais no Facebook, Instagram, YouTube, dentre outros espaços da rede. Por outro lado, se os mega arquivos virtuais prometem uma suposta perenidade de uma suposta memória coletiva da humanidade, onde tudo aparentemente está armazenado, a cultura midiática dinâmica, mutável, líquida, com seus links e hiperlinks, parece nos colocar em uma onda constante de esquecimento, que é exatamente o que eu comecei a falar na minha fala. Wolfgang Ernst, que é um dos teóricos do chamado campo de estudo da arqueologia das mídias, que é um teórico que eu gosto bastante, ele vai exatamente discutir o que ele chama da lógica do arquivo digital. Ele tem um texto que foi publicado em 2004, que é um texto que chama The Archive, o arquivo como metáfora do arquivo no espaço para o arquivo tempo, né? From archive space to archive time, que ele vai exatamente argumentar que os arquivos digitais, eles não têm memória própria, que a memória ela vem de fora. Esses arquivos, por quê? Porque eles não são narráveis como aqueles produzidos a partir de máquinas que executam sinais analógicos. No sentido um pouco fazendo um paralelo com o texto do Lev Manovich, né, o Database as Symbolic Form, onde o Manovich ele vai fazer uma releitura do perspectiva como forma simbólica, falar da importância dos bancos de dados para se pensar o mundo contemporâneo, né, e fazer exatamente o contraponto do que ele entende como a cultura do banco de dados, né, com a questão da narrativa fílmica, né? Então, o que o Ernst, fazendo também esse paralelo aí com o próprio Lev Manovich, né, ele vai falar que esses arquivos eles não são narráveis como aqueles produzidos a partir de máquinas que executam sinais analógicos. Sobre essa perspectiva, então, os arquivos digitais eles não têm memória para ele, né? Mas sim a possibilidade de armazenar dados através de uma dinâmica calculável inerente ao sistema computacional. A grande magia para ele, operada pelo computador, é exatamente a sua capacidade de esconder um enorme conteúdo de arquivos disfarçados por representações numéricas. Por outro lado, a visão do arquivo como um espaço estático, morto e fixo, né? Pensando o arquivo do ponto de vista tradicional, agora a partir do viés da cultura tecnológica, vai dar lugar à ideia de um arquivo vivo, né, como eu tenho falado, mutável, dinâmico e temporal. O arquivo no ambiente da rede, por exemplo, está baseado no tempo e nas trocas constantes de informação. Pensar a memória, o arquivo nesse ambiente, portanto, significa pensar ao mesmo tempo nos seus processos de arquivamento e na sua dinâmica contextual. É bem verdade que os museus e outras instituições, como biblioteca, instituições de memória, eles sempre tiveram que lidar com questões concernentes à deterioração da conservação de materiais. Como é o caso, por exemplo, se você for pensar em pintura, ou trabalho de arte que sofrem com umidade, enfim. Daí todo o cuidado que você vê, por exemplo, em reserva técnica de museu, né? Enfim, que eu trabalho com museu, então é uma questão que a gente está preocupado em trabalhar com temperatura, climatização, entre outras coisas. Mas, quando você está falando da mídia digital, no entanto, para além da questão da deterioração, propriamente dita, a gente pode acrescentar a sua obsolescência e impermanência constante. Tem uma passagem mais para frente, aqui, do Dominique Quaranta, que é um curador de novas mídias, que é muito interessante, que ele está escrito aí, mas ele fala: arquivos digitais podem ser facilmente copiados sem qualquer perda de qualidade. Podem ser reproduzidos, linkados, marcados e repassados a partir de um blog para qualquer pessoa na internet. No entanto, eles também são extremamente efêmeros. O fantasma do desaparecimento total está sempre espiando atrás da porta. Mudanças de software, estruturas de rede podem inutilizar parte de um código e torná-lo uma inutilidade que está ocupando espaço
no disco rígido. Os serviços online bem-sucedidos podem se tornar obsoletos rapidamente e acabar sendo removidos depois de um tempo sem aviso prévio. Equipamentos de armazenamento podem queimar e ser perdidos. Então, ele fez aqui só um exemplo, curiosidade, aqui está a figura dele. Ele fez em 2012 uma curadoria que chama Coletar a www, o artista como arquivista na época da internet, onde exatamente o ponto de partida dele, vocês têm acesso a algumas imagens dessa curadoria na rede, mas exatamente o ponto de partida dessa curadoria que ele fez era trazer um conjunto de produções que colocassem em cena exatamente essas novas formas de documentar, né, e produções realizadas na internet. Enfim, ele traz uma série de trabalhos, e muitos dos trabalhos, enfim, então tem trabalhos que vão, na verdade, fazer um plotter, como esse trabalho aqui, da Eva Holt, enfim, mas tem trabalhos, por exemplo, não era o caso da Gisele, que já teve aqui, e Beigman, que fez um trabalho de 2001, né, que vai trabalhar exatamente com a mensagem de erro, né, e um pouco essa discussão que ele trazia nessa curadoria, né, exatamente desses links que quebram, que você não consegue ter mais acesso, ou de informações que se perdem, né, então muitos dos artistas trabalhando aí no começo da NetArt, enfim, dessas produções em rede, esse é um trabalho da Gi, que já tem um tempo, né, como um imperativo dessa discussão que ele trazia. E assim, basta a gente lembrar, por exemplo, que é um comentário que se faz, né, para quem está um pouco plugado nessa questão da memória do digital, do caso do GeoCities, que foi um trabalho, um serviço de hospedagem gratuito de sites encerrado pelo Yahoo, que ele levou boa parte da história da Web 1.0. Não por acaso os web artistas, a Olia Lianina, que é uma artista da web, eles iniciaram um projeto, que é esse projeto aqui, 1 Terabyte of Kilobyte Age, que é um trabalho de 2009, que eles fizeram download de vários conteúdos aí do GeoCities, recuperando voluntariamente, que foi recuperado por um arquivo, um grupo, né, de artistas chamado Coletivo Archive Team, e que eles foram disponibilizando essas páginas, né, existentes e que saíram da rede, né. Então, aqui só algumas imagens que eu peguei, entrei, existe esse site, você pode entrar, né, você ter acesso aí a essas páginas. Não, peraí. E aí, antes de entrar em algumas curadorias, a questão do arquivo ainda falando da questão do arquivo, ele ainda ganha destaque, né, quando a gente está falando de imagem digital. Tem um texto, né, do Boris Groys, que é um autor que eu gosto muito, que ele vai exatamente analisar a passagem do paradigma da modernidade, que ele vai definir, né, dentro do contexto da reprodução mecânica, para o mundo pós-digital. É um texto que chama Reprodução Mecânica e Reprodução Digital, e que ele vai exatamente sublinhar a modificação do Estatuto da Imagem no contexto digital. E ele fala assim, né, eu cito: à primeira vista, a digitalização parece garantir a reprodução precisa e literal de um texto ou de uma imagem em sua circulação, que é um pouco o que o Quaranta tinha falado já, né? Nas redes de informação de maneira mais efetiva do que qualquer outra técnica conhecida. No entanto, não é tanto a imagem digital ou o texto mesmo que são armazenados, né? Aí o foco da discussão dele é para outra questão, mas sim um arquivo de imagem file, né? Ou o arquivo do texto file, isto é, a informação digital data. É o que se mantém idêntica durante o processo de reprodução e distribuição. Mas o arquivo não é uma imagem. O arquivo de uma imagem não se vê. A imagem digital é um efeito de visualização do arquivo de imagem que é invisível. Muito legal essa discussão que ele coloca, na verdade, e um artista que trabalha muito com essa questão, que é um artista que a gente fez uma
uma curadoria dele no Paço das Artes, quando o Paço teve que sair lá da sede. É o Haron Farokh, ele é um designer de games, ele atua, ele vem do campo do cinema, ele é muito bom, tem muito material dele na rede, ele é um cara que vem do campo de cinema, e depois ele vai enveredar para a discussão da área de game, e o que é legal do Farokh é que ele é um artista que vai levar a questão dos games para dentro do espaço de arte contemporânea, né? Então a gente fez essa daqui é uma imagem dessa exposição que a gente fez no Paço, chamando Programando o Visível, uma exposição de 2016, e ela era composta por 4 obras, que eu vou falar um pouco, e uma entrevista do Haron Farokh com Willem Flusser. Genial! Genial. O Willem Flusser, não vou falar do Willem Flusser, mas ele é uma referência nessa área da discussão da imagem, enfim, mas tem um diálogo muito interessante. O Farokh, ele, entre aspas, faz no game o que o Flusser está falando na teoria, muito bom. Então, o Programando o Visível, ele apresentou não somente parte do universo criativo do Farokh, mas abordou o deslocamento das imagens captadas por aparelhos ópticos para aquelas construídas por algoritmos computacionais. Por outro lado, a exposição não somente discutiu a natureza das imagens contemporâneas, mas também seu poder na construção da maneira como vemos e percebemos o mundo. O título da mostra, Programando o Visível, então, não poderia ser mais apropriado. A mostra não foi curada por mim, foi curada por uma moça chamada Jane de Almeida. Aquilo que vemos não somente é criado por códigos de programação, mas nossa visibilidade é programada. É bem o que o Flusser fala no Filosofia da Caixa Preta, né? Filosofia da Caixa Preta, que na área da comunicação todo mundo lê, enfim, é uma referência, mas o Filosofia da Caixa Preta não é um livro sobre fotografia, né? Mas é sobre imagens técnicas e tecnológicas, né? Então, o que ele está falando ali sobre fotografia, a gente pode entender aquilo num sentido mais geral, inclusive no sentido da imagem computacional, e aí nesse caso específico dos games. Aquilo que vemos não somente é criado por códigos, mas nossa visibilidade é programada. Vivemos envolto em um mundo programável e manipulado pelos códigos das máquinas. A imagem computacional, portanto, cria mundos paralelos, afeta trajetórias, a imagem é o próprio mundo realidade. Então, assim, só para falar rapidinho, paralelo 1, 2, 3, 4, então foi o que a gente mostrou nessa exposição, é um filme instalação feito pelo Farokh, onde na verdade ele vai apresentar, eu só peguei alguns frames aqui do trabalho, mas onde na verdade ele vai contando um pouco a história das imagens dos games nessa exposição, né? Então, no primeiro filme da série, ele vai apresentar um pouco o estilo de computação gráfica dos games dos anos 80, depois ele vai partindo, né, para os games mais contemporâneos, até chegar, né, a games bastante contemporâneos, mais imersivos, né, onde eu estou mostrando, né, algumas imagens aí. E o que é interessante do trabalho do Farokh, que é para além de uma discussão de linguagem somente, o que já seria por si só muito interessante, ele faz a discussão da linguagem com o poder da imagem. Essa é a questão. Ela vai mostrando como os games vão se tornando cada vez mais radicais e imersivos, né? Um pouco que são as discussões do games hoje dentro do contexto contemporâneo. E nesse filme, nas últimas sequências que ele vai mostrar, ele apresenta games que são super violentos, né? E vão ver sequências fílmicas de briga de rua, perseguições, ameaças, enfim, muito próximas à realidade, infelizmente, do dia a dia. E tem uma passagem off muito interessante que ele fala assim, só uma passagem, ele fala: o herói em um game não teve pais nem professores, teve que aprender por si mesmo quais são as regras válidas, de uma voz em off. Ou seja, na verdade ele fala que o comportamento, o game, ele o comportamento diz respeito a ele mesmo, né? Então, enfim, o game não é uma imagem do mundo, se quiser dizer assim, mas ela em si tem as suas próprias regras, né? Então, enfim, só para trazer algumas questões, aqui uma
a fala do vídeo que tem na internet, eu não sei se ele está inteiro, mas da fala do Willem Flusser, que está aqui com Haron Farok. E agora, para finalizar, né, mais um pouco, trazer mais alguns exemplos, eu quero trabalhar com 3 curadorias, né, sobre a questão do arquivo, tá? Então, esse primeiro mapa de algumas discussões, e eu quero trabalhar com vocês sobre 3 curadorias. São 2 curadorias feitas no Itaú Cultural, uma mais especialmente sobre uma questão da memória digital, e uma curadoria que eu desenvolvi no Paço das Artes para a gente poder trazer mais exemplos aqui sobre essa questão do arquivo, da memória, da imagem, que a gente está trazendo aqui para vocês. Uma coisa, antes de eu entrar nessa discussão, né, que é sempre do Chan aparecendo, né, mas assim, essa discussão do arquivo também não é que ela, né, nova, né? Essa discussão do arquivo dentro aí do campo agora da arte, que eu estou falando, entendendo a arte aqui, independentemente do suporte ou da linguagem, né? Arte contemporânea, independentemente do suporte, pode ser o Farok, pode ser, enfim, arte digital, videoarte, dependendo do suporte, diferente da linguagem. Essa discussão do arquivo, ela é antiga, né? Então você poderia ter já esse exemplo, né? Que é um exemplo muito citado quando você fala de mídias móveis, o arquivo em trânsito, ou museu em trânsito, questão da mobilidade, né, que esse trabalho do Chan, já antigo, que ele vai trabalhar com arquivo, registro de reprodução fotográfica e miniatura dos seus trabalhos, né, então ali a gente tem referência de vários trabalhos, né, trabalhando já com essa questão do arquivo, né, então esse exemplo que a gente poderia dar, e uma outra referência que é muito comentado também é o Museu Imaginário do Morro, né, que vai trabalhar aí com a questão da fotografia, né, e a ruptura da parede no museu, né, a fotografia enquanto arquivo, enquanto imagem, ela tem essa possibilidade de deslocar, né, a obra de arte, e ele cria aqui uma coleção, um museu, quase um museu sem parede, né, que é o que a gente tem hoje, por exemplo, se você for ver toda a discussão um pouco de museu digital, enfim, que eu não vou trazer aqui, mas que essa um pouco essa discussão. Então, enfim, agora, obviamente, o arquivo, dentro dessas discussões que eu estou trazendo, ele se torna, seja questão histórica, seja pela questão tecnológica, enfim, um pouco dessas discussões, memória, esquecimento que eu apresentei, ele vai fazer parte, às vezes, até como tema de curadorias. Então, essas são as 3 que eu gostaria de apresentar para vocês. Essa é uma curadoria que foi apresentada em 2016, foi curada pelo Yatan Canabrava, que é um fotógrafo eminentemente aqui, no caso, arquivo e imagem fotográfica. Foi curada pelo Canabrava em 2016 e pelo Claudi Carreiras, né, que é catalão. E a mostra chamava, então, Arquivo Ex Machina, Identidade e Conflito na América Latina. E a mostra, ela provocava uma reflexão e discussão a partir de uma união de imagens de arquivo diferentes de países da América Latina. E nesses arquivos revisitados, a gente encontra, enfim, foi muito potente essa curadoria, eu vi, você chegava aqui nessa curadoria, essa imagem que você está vendo aqui é do João Pina, que é um fotógrafo português, que vai trabalhar com a discussão da ditadura militar no Brasil, mas enfim, ele trabalhava com temas ali como revoltas populares, criminalidade, escravidão, extermínio indígena, repressão, né, arquivos do poder e da violência, né, que fizeram e fazem parte da nossa história. Então, eles vão trabalhar eminentemente com arquivo fotográfico, né? Alguns deles esquecidos em gavetas, enfim. O título, só para comentar, a mostra, né, título de curiosidade, né, chama Ex Machina, né, que é a expressão do latim criada no teatro antigo para definir a entrada em cena de um deus cuja missão era solucionar de forma arbitrária um impasse vivido pelos seus personagens. Então, eu não vou trazer aqui todas as imagens, mas algumas imagens são bem fortes. Aqui é uma imagem
O geral da curadoria, esteticamente muito bem resolvida, expograficamente muito bem resolvida. Aqui, só mais uma imagem do João Pina. Então, tinha uma série de obras do João Pina. Essa obra dele é uma fotografia bastante conhecida, que vai ser exatamente do avião utilizados pelos militares argentinos para tirar militantes de esquerda na época da ditadura vivos ao Rio. A gente sabe dessa história. E aí essa imagem, não sei, o pessoal está vendo aqui embaixo? Essa obra, o conjunto dessa obra, então um pedaço da mostra reuniu, no primeiro piso, por exemplo, um recorte histórico com obras como essa aqui, La Ruela Invertida, que é um conjunto de fotos expostas pelo equatoriano Coco Lasso. Elas foram feitas pelo bisavô do artista, que interferia nas imagens. Aí eu estou falando de arquivo fotográfico, né? Nas imagens, apagando os indícios dos índios das placas de impressão e colocando sobre ela outras imagens. Então ele apagava, né? Então aqui, eu não sei se vocês estão vendo aqui, tem uma imagem aqui, por exemplo, né? Dá para ver. Ele apagava, né, essas imagens dos índios das placas de pressão, colocando sobre elas outras imagens, geralmente moças de sombrinha, né, com aquelas roupas europeias, né, todas recatadas e do lar, obviamente, né, colocando sobre ela outras imagens, né, ou seja, a questão da manipulação da imagem, dando uma falsa ideia de como era a população do Equador nos tempos da colonização, dentro de uma visão eminentemente eurocêntrica. Então, lá na exposição, você tinha acesso a essas apagadas e as que estavam já com a manipulação outra, né? Então, aqui uma imagem, aqui, né? Ainda nesse andar, né, também merece atenção um outro aí arquivo muito interessante também, falando de questão de poder aqui e de imagem fotográfica, que é o arquivo Nunes de Arco, do colecionador boliviano que leva o mesmo nome, e trata-se de material perdido de fotógrafo e correspondente de guerra alemão, que posteriormente ele acabou morando ali na Bolívia. E o Nunes ele vai encontrar então fotos há 15 anos de numa caixa ali de sapatos, e são imagens bastante fortes que vão estampar um pouco esse estereótipo, né, europeu em relação, né, ao que eles chamam de exótico, né, essa visão exótica da população da América Latina, né, um falso entendimento, um falso olhar para a população que faz parte aí do nosso país. Tem um vídeo, eu não vou apresentar, mas onde vocês podem ter, quem tiver curiosidade, é muito forte essa exposição, esteticamente muito bem resolvida, enquanto tipografia, né, vocês podem ter acesso a essa exposição. Então, aqui a gente está falando de arquivo de imagem fotográfica, né, dentro desse contexto aí do que eu estou chamando de memória sobrevivente, de resgate da história. Uma outra história a ser resgatada, já bem diferente, não com conotações sociais, mas uma outra exposição também no Itaú, que foi uma exposição, já uma outra linha, chamada Valdemar Cordeiro, Fantasia Exata, que foi exposta lá no Itaú em 2013. E, na verdade, essa exposição tem vídeo na internet, tem imagem, enfim, dá para ver. É uma exposição sobre a trajetória do Valdemar Cordeiro, mas por que eu trouxe, né? O Valdemar Cordeiro, ele é a referência na área de arte digital no Brasil, né? Computer art no Brasil. Então, ele vai ser um dos, entre outros, né? A questão do manifesto de arte teônica, enfim, um dos primeiros a trabalhar com a questão da interface com esses novos meios, então toda a discussão do manifesto, o que ele fez, enfim. E lá, além dos pop-cretos do Valdemar Cordeiro, então ele tem obras objetuais, né? Ele tem obras cartaz, né, enveredando para a língua de design concretista, né, mas ele vai ter então as obras que são essas primeiras obras que ele trabalhou com computer art e que eles tiveram um grande problema, né, para expor esse trabalho. Então, essa questão que é a questão que me interessa. Então, como expor um trabalho que a tecnologia já não dava mais, né? Então, na verdade, eles vão se utilizar, no caso desse trabalho do Beabá, que é o que eu
que é a obra que estava lá, né? Aqui uma imagem. Mas eles vão utilizar exatamente o recurso da migração, ou seja, a adaptação da tecnologia do trabalho ao padrão da indústria do momento, né? Óbvio que isso não quer dizer, né, o Itaú Cultural, não estou fazendo propaganda aqui do Itaú, mas enfim, eles compraram algumas obras, como no caso do Deserto Desejo, que eu vou mostrar do Gilberto Parado, que são obras que merecem uma restauração constante em função da obsolescência do trabalho, né? E o trabalho, ele só foi possível de ser recriado porque eles conversaram com o Jorge Moscati. O Jorge Moscati foi exatamente a pessoa que desenvolveu com o Valdemar Cordeiro esse trabalho, né? Nas quais muitas das informações do trabalho, né, e do conceito do trabalho foram explicitadas, né? Então, esse foi um trabalho feito nos anos 60 e, imagina, a gente está em 2018. Então, esqueci. Então, em 2018, quer dizer, imagina, o computador naquela época era uma máquina muito diferente, né? Por exemplo, não existia monitor de vídeo, o resultado do programa era impresso em papel por uma impressora matricial e apenas com caractere, sem qualquer outro tipo de grafismo. Por isso que é importante entender que nos casos do Cordeiro, por exemplo, a mulher que não é bebê, que ele faz toda a questão aí da transposição dessa imagem, dessa menina vietnamita aqui em código computacional, elas são naquela época bastante importantes, né, que é a série de retratos que ele cria. Também não havia teclado para rodar o programa, era necessário perfurar cartão, passá-lo por uma leitura, executar o programa, aguardar o resultado impresso, e a Beabá, que era o trabalho que eles fizeram, que é esse aqui, a imagem está meio ruim, mas enfim, a ideia era, daí o nome Beabá, né, é criar palavras ao acaso, seguindo algumas regras de probabilidade que eles criaram. Então, o trabalho era esse, era criar palavras ao acaso, eles criaram uma regra, né? Enfim, vogal não pode vir depois de consoante, enfim, você apertava né, e saía aquela poesia com essas palavras ao acaso, né? E, na verdade, assim, só foi possível eles remontarem esse trabalho, eu estou falando de memória, não só da história da arte, mas do trabalho, ou, né, do arquivo desse trabalho, em função do acesso à documentação que eles tinham em relação a esse trabalho. Então, essa discussão aí sendo colocada de um jeito diferente, como aquela exposição do 40 que foi feita lá atrás. E, para finalizar, aqui só uma imagem do Gilberto Prado, que foi uma obra que ele fez em 2000 e depois 2014, ele teve que restaurar, ele teve que fazer o trabalho todo de novo, porque você não conseguia mais ler o trabalho. Aqui é uma imagem antes e depois, eu pedi para o Gil me dar uma antes e depois, né? Então, nas imagens, que é a versão aqui da esquerda dos anos 2000, aparece o controle do mouse, né, o navegador, e já em 2014, 2018, eu estou falando porque a gente está montando uma exposição com esse trabalho, você já não é mais só a tela do monitor, já é um trabalho mais imersivo, mas eles tiveram que fazer a reconstrução inteira do trabalho, né? Então, a questão da imagem digital e dessa obsolescência, dessa seara do esquecimento que permeia essa discussão da imagem digital, que era o que eu estava trazendo aqui no início da minha fala para vocês. Então, aqui algumas outras trabalhos. E aqui, queria, para finalizar, trazer uma curadoria minha, que foi um pouco fruto do exercício um pouco que eu fiz no pós-doutorado, chamado Arquivo Vivo, que é um conceito que eu venho trabalhando um pouco dentro dessa perspectiva desse arquivo que não é morto, desse arquivo que é lacunar, sintomático, em diálogo aí com esses pensadores que eu trouxe aí para vocês. E foi uma curadoria que a gente apresentou no Passo em 2013, e ela era uma curadoria que ela abordava 3 grandes tópicos, era uma curadoria grande, eu trouxe aqui só algumas imagens, mas onde a gente trabalhava
em torno a 3 grandes vetores: arquivo e apropriação de documentos e obras da história e da história da arte, arquivo no corpo e corpo como arquivo, e arquivo de artista, arquivo institucional e banco de dados. Então, eram três corpos de discussão desse trabalho que a gente fez. Então, por exemplo, sempre com essa ideia do arquivo lacunar, né, aberto. Então, aqui, algumas obras que estavam aqui, por exemplo, esse aqui é um trabalho da Regina Parra, que é uma videoinstalação, aí estou falando de imagem e vídeo, né, uma videoinstalação com sincronizador. Em cima, também da carta do Américo Vespúcio, escrita em 1513, então em cima de um documento, arquivo, né, do Américo Vespúcio, descrevendo, né, esse novo mundo, né, e na verdade a Regina Parra, que é uma artista jovem brasileira de São Paulo, ela problematiza a questão da imigração, né, que é um tema também bastante importante. Ela tem uma série de trabalhos sobre a questão dos imigrantes, e bastante em cima também da questão da figura da mulher, mas é um trabalho muito potente. Então, são esses imigrantes que entraram clandestinos no Brasil, lendo a carta do Américo Vespúcio, numa polifonia de vozes, né? Então, esse era um trabalho, em cima aí de arquivo. Então, aqui algumas imagens, e ela trabalhando aí com a questão do vídeo, né? Alguns trabalhos, esse trabalho é muito legal, eu não vou mostrar em vídeo, mas é a questão do entendimento também de que a obra de arte, entre aspas, ela também pode ser entendida como um documento da história ou da narrativa que você está construindo, né? E aqui é um trabalho da Cristina Lucas, que é uma espanhola, em cima da Liberdade Guiando um Povo, que é um clássico, né? Só que é um trabalho, é um vídeo animação, e na verdade o final da liberdade aqui, a liberdade é morta, né? Então é um trabalho muito potente. Então é uma apropriação, né, de uma tableau vivant, de uma obra conhecida, né? Então, enfim, tinha alguns trabalhos sobre essa questão aí, alguns outros de releitura, alguns também mais políticos, por exemplo, esse aqui era um trabalho interessante, é um trabalho da Raquel Kogan, um trabalho sonoro, muito interessante. Ela é uma biblioteca de vozes, ela convidou pessoas para lerem textos. Então, a questão do arquivo aqui, entendendo, né, como um trecho de um texto de um livro, e conforme você abria esse objeto, você ouvia essa polifonia, né? Então, enfim, uma série de trabalhos. O Rosângela Renault, que eu mostrei para vocês. Trabalhos relacionados à ditadura militar, esse é um trabalho da Voluspa Jarpa, que é em cima dos arquivos desclassificados dos Estados Unidos, né? Então, lá no História, Não História, né? Rasurados, então trabalha em cima da questão. Então, esse era o primeiro grupo de trabalhos que faziam parte ali desse grupo primeiro de discussão, né? Depois, arquivo no corpo e corpo, é um campo mais o campo da performance, da imagem performance, do arquivo no corpo. Então, esse aqui é um clássico, um trabalho, né, da Letícia Parente, Marca Registrada, que é um trabalho, a Letícia, ela é uma das primeiras videoartistas, né? Então, estou falando de imagem tecnológica, falando de imagem e vídeo. Ela é uma das primeiras artistas da videoarte no Brasil. Ela tem uma potência de produção muito grande, e a Letícia vai trabalhar muito com essa autorreferência do corpo. Você não tem a questão da edição, da imagem, né? Então, são muitas vezes vídeos no tempo real da performance, né? Vídeo performance, né? Registro de performance, vídeo performance, né? Então, Marca Registrada, ela costurando no corpo a palavra Brasil,
fazendo muita relação com esse limite do corpo, né, na performance que esgarça o limite, mas também a questão da tortura, né, enfim, a questão daquele período da ditadura militar. Então, a potência da força da imagem, aqui nesse caso de uma imagem do vídeo, ao construir uma narrativa, uma discussão daquele período histórico brasileiro, né? E a Letícia, ela tem muitos trabalhos, né? Ela tem uma galeria lá em São Paulo que representa, com trabalhos muito fortes, em outras linguagens, não é só o vídeo, né? Aqui um trabalho da Paula Garcia, enfim. Então, aqui a discussão do corpo como arquivo e uma referência aí na área de arte digital, enfim, que é um trabalho do Eduardo Kac, né, que foi uma performance que ele colocou um chip no corpo, que até deu problema, porque era para ser num lugar, era para ser no Itaú, tal, e o Itaú, por questões, se eu não me engano, enfim, uma questão ali institucional, acabou que foi na Casa das Rosas, mas um pouco essa questão, ele coloca esse chip, time capsule, essa ideia de que nós carregamos não só memórias também, que são memórias digitais, mas a questão também, não que o Kac seja um ativista, né, ele não tem tanto essa pegada no trabalho dele, mas você pode dizer a questão da vigilância, a questão do monitoramento da informação, etc. e tal, né. E, por último, aqui, nesse conjunto de trabalhos, arquivos de artista, arquivo institucional e banco de dados, né, trabalhando um pouco mais, alguns trabalhos mais de arte digital, esse trabalho genial da Rejane Cantoni e do Leonardo Crescente, né, que chama Fala, eles criam, né, uma espécie de uma fala, um telefone sem fio, né, mas enfim, eles vão atrás do banco de dados de algumas das palavras mais faladas em 20 línguas diferentes. Então, você chega e fala casa, né, aí lá eles procuram no banco de dados o que sonoramente, né, o arquivo entendeu pelo que você falou, né, e procura e vai gerando uma conversa entre esses aparatos aí. Então, um trabalho muito forte, um trabalho de banco de dados, arquivo, questão sonora, performance, né, trabalho muito forte. Esse trabalho do Masaki Fujihata, que apesar de ser um trabalho que já tem um tempo, é um trabalho muito potente, ele foi criado, agora eu me perdi, mas enfim, ele cria um software em 3D genial, de um tipo de visualização de informação, vídeo, aí é vídeo, né? Ele cria um software de visualização de informação espacializado, né? Na verdade, a problematização temática do trabalho é uma questão ali de fronteira, mas ele cria ali um software que espacializa a imagem e você pode clicar em cada imagem dessa e ver o vídeo ali daquela, e você navega nesse espaço, né, 3D que ele cria. É um trabalho que chama Fieldswork, né, é um trabalho que ele vai trabalhar com a questão da memória coletiva, né, com a questão do esquecimento, trazendo um pouco essa coisa também, utilizando aí a questão do GPS, né, enfim. E por último, um trabalho, Boltanski, enfim, aí outros trabalhos, né, o Lucas Bambosi. E aí eu queria acabar com esse último trabalho, que é um trabalho bonito, metaforicamente, esteticamente falando, do Pablo Lobato, que é um artista mineiro, e que ele vai criar um software que apaga a imagem. Então, ele trabalha com imagens do arquivo, do banco de dados deles, são imagens pessoais, e ele exatamente vai criar um software, chegava na exposição, você não sabia quanto tempo que ia durar, mas que apagava a imagem. Então, problematizando um pouco essa ideia do apagamento da imagem no campo do digital, da memória, do esquecimento e das questões aí que permeiam a questão do contemporâneo. Então, enfim, são curadorias aí diferentes, né?
com perspectivas diferentes, mas que de alguma maneira vão trazer ou colocar a luz aí sobre as questões da imagem, do arquivo e da memória, que são essas questões aí que estão me movendo. Acho que é isso. Bom, Priscila, muito obrigado. Vamos passar de imediato aqui as questões que o nosso público gostaria de fazer. Temos aqui os nossos fiéis estudantes Eduardo e Carlos aqui pronto para levar o microfone assim que eles decifrarem o mistério da ligação do telefone do microfone sem fio. Quem quiser falar alguma coisa faz um sinal, tipo, mas só mostrar uma imagem, posso? Só uma. Essa parte eu não quis falar, porque senão fica grande demais. Mas é só uma curiosidade. Oh, não sei se vocês sabem, na história o Paço das Artes perdeu a sede, né? Eu sou diretora sem teto. E por questões políticas do Estado de São Paulo, o Paço das Artes ele estava sediado dentro da USP. E aí ele perdeu a sede, e agora a gente está em trânsito, né? Então, estamos numa luta política para conseguir uma nova sede, enfim. Mas eu estou mostrando porque, antes de eu sair de lá, eu estava com a equipe da universidade, né, professor universitário, e a gente mapeou o paço inteiro, com drone. Eu não tenho, aqui eu só trouxe essa imagem, mas tem ele inteiro, e agora eu vou virar uma diretora avatar, porque a gente está construindo, é verdade, sou eu um colega meu, esse é um trabalho de parceria, e a gente mapeou todo, fez o passo todo, modelou, e a ideia é que a gente agora crie trabalhos curatoriais digitais dentro desse espaço do Museu Sem Teto. Então, queria mostrar essa imagem aqui. Então, eu gostaria de perguntar, até dentro desse último gancho que tu estava falando ali, como que tu vê a diferença em termos de imagem do arquivo digital e do arquivo físico, seja da fotografia, seja dos games ou do cinema, e como tratar essa diferença na pesquisa. E também uma segunda pergunta também dentro dessa, que é cada vez mais as coisas estão indo para a nuvem. A gente perde a fisicalidade das coisas e vai assim para servidores do outro lado do mundo, e a gente já não sabe mais, daqui a pouco os sites estão terminando e a gente já perdeu o site, perdeu a imagem já que caiu em sites que já terminaram. Como é que tu vê essa inconstância? Que é um pouco o que eu falei, né? A questão do arquivo digital, GeoCities, aquele exemplo que eu dei, né? Logo no início da fala, e um pouco pegando o Domenico 40, né? Que eu falei no início da fala. A minha preocupação com essa questão, mesmo porque eu trabalho com museu, é que eu não trouxe essa parte, e aí eu estou falando como pesquisadora, né? É como você vai dar conta desse tipo de coisa que se perde, porque é isso, se perde. Se perde. Nessa questão, um pouco a gente falou, se o arquivo digital, ele diferentemente de um outro tipo de arquivo, né, a qualidade da imagem, mas se perde, exatamente por todas essas questões que você falou e que eu falei. Então, um conceito que a gente tem trabalhado muito, aí eu estou falando como pessoa que trabalha com museu, com memória, é a questão da documentação expandida, o que se chama de documentação expandida, né? Então, como é que você vai dar conta, por exemplo, de um trabalho de arte digital? Como é que se dá conta disso? Tudo bem, você poderia dizer um trabalho artístico efêmero, pegando o campo da arte, que é o meu campo, né? Ele já tem problema, né? Performance, como você vai trabalhar com a questão da performance? No caso, né, já tem uma questão, mas no caso de um trabalho de arte digital, como é que você vai trabalhar? Né? Então, um pouco essa ideia do que a gente chama de documentação expandida, que não é o próprio trabalho.
E que o que a gente tem percebido é uma reatualização constante. Porque, assim, por exemplo, esses exemplos que eu dei, tanto por exemplo, do trabalho do Gilberto, ele teve que refazer o trabalho. É refazer. De novo, é escrever de novo. Que é um pouco diferente do trabalho ali do Beabá, que aí às vezes migrou de tecnologia, mas ali ele teve que quase reescrever de novo o trabalho. Então, na verdade, o que a gente tem visto, então esse conceito de documentação expandida é o seguinte, é você ter o máximo de informação possível, do código, do que é o trabalho, é que eu não trouxe aqui, mas o Domenico Aranda, por exemplo, ele filma pessoas navegando em trabalhos na rede, até a experiência do usuário, para que você consiga ter o máximo de documentação possível para, se você for fazer o trabalho. Então, é realmente uma questão. É uma das grandes questões, não tem uma regra. O conceito que a gente tem trabalhado mesmo é a questão de documentação expandida. Então, a questão do reenactment, por exemplo, a questão da reencenação de trabalhos em outros meios. Então, o máximo que você cria de documentação. Então, se você for ver, por exemplo, os arquivos aí pegando por isso que você pode pegar arte digital, mas aí você pode expandir, né? Enfim, o que você vê é o máximo de informação daquele trabalho, né? E aí vai, informação é tudo, qual é a tecnologia, qual é o código, qual é o arquivo de programação, o que não significa que com aquilo depois você vai conseguir fazer o trabalho. Então, realmente é uma questão, é um pouco isso que eu estou falando, a gente vive numa era de esquecimento total. E também essa necessidade de deixar vivo, né? Então, acho que esse é o grande dilema do contemporâneo. Seguido, então, mais ou menos na mesma pergunta que ele fez, eu tenho uma impressão, tá, para chegar à pergunta final. O museu, de alguma maneira, se institucionalizou para a gente poder arquivar. Então, muitas das obras que tu falou estavam guardadas nas casas de pessoas ou poderiam ter sido esquecidas, assim como os arquivos digitais, se em algum momento a gente não criasse esse modelo, né? Se a gente não soubesse que tem que ser guardado em tal temperatura ou em tais condições. Então, será que atualmente a própria, não é uma crítica, mas uma colocação, a própria ideia de construir um museu virtual que é exatamente igual ao museu real para guardar as obras não é uma nostalgia em querer fazer as coisas da mesma maneira? Será que a gente não está buscando guardar da maneira que não é? Ou talvez a gente nem tenha mais que guardar? Adorei o que você falou. Eu acho que antes de chegar no museu, né? E no caso aqui, acho que você fez me cutucou assim, mas eu adorei, do trabalho que a gente fez. Mas assim, eu acho que a questão do esquecimento, que é o que tem me movido nas minhas pesquisas, ele não é um esquecimento só no sentido tecnológico, né? Então, eu sempre tento trabalhar o que tem me movido, do tanto que a professora que estava aqui, ela falou, Priscila, você trabalhou com o conceito de interface, né, no seu doutorado, né? Naquele momento, eu estava muito presa no conceito de interface tecnológica. Eu expandi essa pesquisa um pouco no sentido, utilizar o conceito de interface mais como não só tecnologia, mas como uma metáfora de entendimento do mundo. Então, o que eu estou querendo dizer? A questão do esquecimento, né, ou da memória, para mim me interessa não só a partir do ponto de vista do digital, da tecnologia, mas também do ponto de vista social. Então, você pode esquecer, ou fingir esquecer, ou apagar aquele índio que estava lá, porque do ponto de vista geopolítico, do discurso político, você não tem o mínimo interesse que ele apareça. A gente pode ter milhões de exemplos no Brasil atual, né, para a gente dar. Né? Pessoas são mortas, são esquecidas politicamente. Então, essa é uma discussão. Né? Então, acho que o museu, aí falando do museu, o museu é em si um espaço de colonização e poder, né? Porque se for pensar, os museus, British Museum, são museus de
pilhagem de riquezas de outros povos, né? Eu dei um exemplo aqui, que eu não vou trazer, tem um projeto em 3D que um cara faz do museu no México, super interessante, que é a questão da impressão digital, super interessante. Ele faz um trabalho de pesquisa, e por isso que a universidade é super importante, porque na universidade a gente pode fazer pesquisa, às vezes lá fora a gente não consegue fazer, mas ele faz uma pesquisa em cima de um museu, se eu não me engano, em inglês, e que eles, isso está disponível online, e que aí ele consegue pegar algumas obras do acervo, disponibilizar para as pessoas fazerem impressão digital. E aí uma pessoa fez e pegou uma máscara, que era dito que era uma máscara mexicana. E aí um mexicano fez esse trabalho, e quando ele primeiro viu que não era uma máscara mexicana, era um deus mexicano. Ou seja, aquela narrativa feita naquele lugar não tinha nada a ver com a história do país dele. E aí, enfim, então, por um lado, o museu, ele de fato é um espaço de memória e de esquecimento, mas de uma narrativa que se constrói. Seja ela política, seja ela histórica, seja ela também, por exemplo, de linguagem. Por exemplo, 1 e 3 cadeiras do Kosuth, é sabido, historicamente, que quando foi para o MoMA, esse trabalho, quando ele foi arquivado, que, em função de uma visão meio greenbergiana, né, das especificidades, a pintura, escultura, escultura, né, como se hoje em dia está tudo muito misturado. Então, colocou a cadeira num lugar, a fotografia de uma cadeira num lugar, a definição da cadeira no outro lugar. Acabou com o trabalho. Então, e aí, dependendo disso, aí eu estou falando de linguagem, você mata o trabalho e você nunca mais acha o trabalho. Então, quando eu estou, esse conceito de memória é tanto linguagem, mas também, aí sim, da questão do digital. Então, eu super concordo com você, pode ser até anacrônico mesmo, se você pensar eu lá na minha saudosismo da sede do Paço das Artes. Eu fui lá, mapeei, né? Mapeei, cadê? Eu fui lá, mapeei, né? De fato, né? Porque é um jeito da coisa ficar na memória e de eu poder fazer esse discurso que eu estou fazendo aqui. Então, concordo com você, foi um certo saudosismo da minha parte. Agora, mas eu acho que está uma questão legal que você colocou, porque eu acredito, aí como atuação, que a atuação tem que estar no mundo. É que eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas o conceito um pouco que eu venho trabalhando de museologia radical, de ir para a rua. Então, o Paço começou a fazer muito trabalho com comunidade, por exemplo, ou com... E não trabalho assim... Aí é que eu não trouxe aqui, mas trabalho atuando no mundo. Então, gostei da sua pergunta, está certo, né? Mas, enfim... não pude me ater antes de sair do Paço de fazer esse mapeamento, enfim. Oi. Eu fiquei curiosa, gostaria que tu contasses um pouco. Quem está falando? Eu, Beatriz. Oi, Beatriz. Fiquei curiosa com essa história do Paço das Artes, né, de perder a sede. E aí eu gostaria que tu falasses um pouquinho sobre isso, né? E sobre o trauma? Sobre o trauma. E até é um trauma cultural, é um trauma de todas as artes, né? Nesses tempos bicudos que a gente vive. E também pensar um pouquinho, ou te ouvir um pouquinho sobre essas políticas culturais, né? Já que se fala em museus, arquivos, a gente pretende ou pensa que precisa, necessita de cuidar da memória, né? Como que São Paulo... embora gigante, jura que você eu quer sei que eu fale de São Paulo? Enfim, ouvi de ti como que as políticas culturais lá têm se dado no campo tanto das instituições privadas quanto das instituições públicas e das questões de política cultural mesmo, campo da arte, né? Então, eu vou falar de São Paulo, tá? Porque eu acho que
aí eu consigo falar com maior propriedade. Beth, né? Beatriz. Então, Beatriz, é muito traumático, na palavra, no significado que o trauma tem de fato, né? Porque, assim, o Paço das Artes, eu vou falar primeiro do Paço, depois de política pública, cultural pública, ele é um equipamento que faz parte da Secretaria de Estado da Cultura, mas que ele... Acredito que, pela sua própria configuração de ser um espaço voltado para o experimental, então o Paço nunca foi uma instituição museal sem estrito senso. O fato do Paço é dar espaço para o novo, o experimental, o que não está no circuito, o que não está no mercado. Eu acho que exatamente por esse lugar dele do risco, ele nunca teve uma sede. Ele é uma marca que nunca teve. Só que ele ficou durante muito tempo dentro da USP, porque teve uma gestão lá, com uma figura lá que levou o Paço para dentro da USP, exatamente porque a USP é uma universidade pública, o Paço das Artes é um espaço público, uma instituição cultural pública, então para dentro da universidade, que é onde, isso não quer dizer necessariamente que a gente vivia fazendo parcerias com a USP, até agora eu estou com uma parceria com o MAC, que eu estou fazendo uma curadoria junto com o MAC, mas, e ficou lá muitos anos, e por incrível que pareça, quando o Paço estava no ápice, tiraram a gente de lá. Então, muito traumático, porque na hora que o Paço conseguiu um trabalho assim de ponta, a gente teve que sair por uma questão exatamente de achatamento da política pública. Simples assim. Então, a política cultural pública, e no estado de São Paulo, é muito problemática. Não existe orçamento. E se existe orçamento, são para equipamentos mainstream. Um equipamento como o Paço das Artes, que faz um tipo de trabalho do risco, de que desafia. A gente acabou de ter um terminário Urgências na Arte, né, onde a gente chamou pessoas que fizeram discursos, muitos de política pública, mas com outros. Não são espaços que têm, vamos dizer assim, a vontade da política cultural do Estado de São Paulo. Então, é muito difícil você trabalhar, mas o que a gente tenta fazer é criar brechas, né? Mas é muito difícil. Então, o que eu tenho para te dizer é que a palavra do momento é resistência. Aí eu acho que não só no estado de São Paulo, e não só na área cultural, né? Eu acho que em todas as áreas, né? Resistência. Então a gente tem que criar dinâmicas de resistência para ter voz de fala. Mas não é fácil. Então, assim, a gente tá, só para você ter uma noção, a gente está há 2 anos sem sede, dentro do Museu da Imagem e do Som, que é a mesma US do Paço das Artes, numa sala minúscula, né? Tanto do ponto de vista da equipe que trabalha comigo, quanto do espaço positivo. E o que eu tenho procurado fazer são parcerias institucionais. Então, agora eu tenho uma com o MAC, a Oswald de Andrade, o que também me levou a fazer, acabou coincidindo o Paço e trabalhar também com a questão, com um projeto que a gente desenvolveu, que é o Paço Comunidade, que é um pouco o que eu estava falando para ele. Acabou que juntou uma coisa com a outra. Então, a gente fez um trabalho muito sério lá na Ocupação Cambridge, do Movimento Sem Teto Centro, muito sério, né? Aliás, o que ocorreu em São Paulo, né, recentemente, com a queda daquele, é um absurdo, e eles quererem culpar, né, o movimento das ocupações, né, que é um pessoal muito sério, tive o prazer e a honra de trabalhar ali com eles, e a gente fez um trabalho muito legal, como outros coletivos de artistas, outras mobilizações que tiveram lá, a gente fez um trabalho com o pessoal da São Remo, e era muito no sentido de ouvir o que a comunidade queria fazer, qual era o potencial da comunidade, não é ficar dando aula de história da arte da comunidade, entendeu? Qual que é o perfil que a comunidade tem, e poder contribuir nesse sentido. Geralmente a gente fazia projetos expandidos, então não é uma coisa de ir lá e fazer uma coisa, dura 3 meses, então sempre com a coisa da oficina, e aí aquilo resultar, e também um trabalho para formação de professor, que é o que a gente, de periferia, né?
Então, agora a gente está fazendo um trabalho com o JAMAC, que é o Jardim Miriam Arte Public, que é um pouco ali junto com a Mônica Nador. Eu imagino que você conheça, a gente já trabalhou um pouco com o JAMAC, que atua ali na periferia de São Paulo, no Jardim Miriam, com a comunidade. Ela tem um trabalho muito sério, né, trabalha com stencil, enfim, e faz um trabalho de, diríamos, a obra de arte dela, a arte dela é isso. Trabalhar junto com a comunidade e formar novos atores sociais, né, através da arte. Então, a gente tem procurado fazer trabalhos nesse sentido, mas muito dentro dessa perspectiva da resistência. Imagina. Agora sim. Agora tá. Oi, Cristina. Meu nome é Gabriela. Eu estava te ouvindo, acho que a minha pergunta tem um pouco a ver com o que você acabou de falar, né? Agora acho que... Bom, melhorou. Você falou de ser uma diretora sem teto, né? E eu lembrei do Hotel Cambridge. E aí depois você até falou sobre isso. Eu tive lá no hotel, tive lá depois da realização do filme, tive com a Inês, que é a roteirista do filme. E que eu conheço há muitos anos, enfim. E eu estava pensando exatamente nisso, assim, no teu lugar, no lugar do Passo, né, nesse lugar de memórias incômodas, porque fazer essa seleção do arquivo é dizer o que é informação válida, né, assim, são as informações mais válidas, né, o Lotman falava isso, né, as informações mais válidas, o PA Memória e Esquecimento acaba fazendo uma relação com as memórias mais vantajosas, né, as informações que são vantajosas, que são úteis para que sejam lembradas, né? E esse papel das políticas públicas, dessas micropolíticas, desses trabalhos que ficam bastante invisibilizados, por mais que a gente, né, tente levar isso, às vezes me dá um certo desespero, de pessimismo mesmo, assim, de achar que as pessoas não vão ver, que isso não vai chegar, né? Então é muito bom para quem trabalha com isso te ouvir falando e falando dessas experiências positivas, né? Eu não sou uma otimista nata. Já passei de 50, então a gente depois de 50 já fica meio, né? Mas acho bonita a fala que você fez, Gabriela, né, dessas memórias indesejadas. Bonito título para um artigo. E eu acho que eu vi, por exemplo, teve um projeto que eu não apresentei aqui, mas assim, só muito rápido, esse aqui, que é o seguinte... Peraí. Eu comecei uma pesquisa quando essa coisa da memória... Ai, cadê? Não, eu estou voltando. Aqui. Quando essa coisa da memória começou a fazer parte... Por quê? Bom, o fato do Passo Anteacervo já é uma questão, né? Não é um museu, mas está dentro do equipamento de museu, fica esse lugar ambíguo, então não tem memória. Mas como tem memória? Se muito artista que passou lá, depois, né, o trabalho que o Passo tem, eu não estou falando porque eu estou lá, é um trabalho de anos, né, de jovens artistas que depois vão para uma exposição, entram no mercado, esse trabalho de formação séria. E é uma história que não é contada. Então eu comecei a entrar, são essas memórias indesejáveis, que não estão nas grandes narrativas. Então eu comecei um trabalho hercúleo, assim, pirei, né? Eu sou total febre do arquivo, entendeu? Aí eu comecei a fazer aqui, foi o primeiro projeto que eu fiz, foi esse, que é um projeto enlouquecedor, que eu fiz um trabalho aqui vendo assim,
não tem, mas ele é uma caixa arquivo. Foi quando o Passo fez 40 anos, eu fiz todo um levantamento de pesquisa de todos os artistas que já tinham passado na temporada de projetos com todos, e a gente fez uma caixa arquivo. Ela até em termos de design é muito legal, que ela tinha 3 peças, é uma caixa arquivo, ela tinha uma enciclopédia, né, com verbetes, não sei o quê, ela tinha um CD, que a gente pediu para cada artista fazer um trabalho sonoro. Então, já passou muita gente pelo Brasil. E aí a gente pedia para alguns artistas desenvolverem um trabalho inédito em folhas de papel, 66, que é o tamanho da folha que entra no arquivo. Então, esse aqui, por exemplo, é o flipbook da Laura Belens, fazia assim, chama Naufrágio, esse trabalho, né? Então, aí eu comecei com uma coisa do arquivo, aí a gente fez esse trabalho, aí a gente depois fez um banco de dados, que ele é muito simples em termos de navegação, mas assim, é o único lugar que tem onde esses artistas que passaram pela temporada, né? Aqui, por exemplo, a Bárbara Wagner, é uma navegação muito simples. Por isso que eu estou falando dessas memórias indesejáveis, dessas memórias que não entram em lugar nenhum, dessas memórias que não estão na história. Entendendo aí não só a questão da linguagem, mas de produções que estão fora, out do circuito, dessas memórias indesejáveis como ocupação, dessas memórias que não são narradas, o pessoal da periferia, dessas memórias. Então eu comecei a ficar nessa febre, né, de memórias. E realmente a parceria lá com Cambridge foi genial. Gerou-se um livro, depois eu posso mandar para vocês, enfim, para vocês terem aqui, posso mandar esse do Passo Comunidade, gerou um livro com texto muito forte, né, deles, e a gente ali, no caso da Cambridge, porque quando eu fui lá, eu fiquei muito emocionada, porque da organização, impressionante. E aí, tinha a cozinha, você deve ter ido, a parte de roupa, não sei o que, eu falei, e aí a gente se deparou com umas máquinas de costura que não funcionavam. E aí eu convidei um artista, né, que fez a curadoria comigo, que é o Cláudio Bueno, que é uma figura genial, e aí a gente convidou a Agus Comas, que trabalha com upcycling. Então ela na verdade, ela aviva roupas descartadas, e a gente trabalhou muito tempo com oficina de costura, com as costureiras que já existiram, e a ideia era que a gente produzisse uma marca chamada Ocupa. Acabou que, enfim, mas foi feito, a gente fez um desfile, e foi realmente incrível, assim, a parceria que a gente fez com eles, né, uma memória que você está falando, né, então tem que continuar, esses projetos tem que pipocar, né. Meu nome é Bruna. Uma pergunta meio pessoal, assim, depois de todo esse trabalho, a relação com as tuas memórias, o que mudou? Olha, bem pessoal, mas você tocou no ponto, viu? Aliás, você e o rapaz ali. Isso é engraçado, porque o Passo, ele vai para o novo contrato de gestão, né, que existe de 4 em 4, 5 anos, e a gente entra no novo contrato de gestão em outubro, então talvez eu fique, talvez não fique. E eu falei, antes de eu sair, eu tenho que fazer um projeto de pesquisa que faz parte da minha história, né, de curadoria, que eu estou para fazer há muito tempo e não faço, né, que diz respeito à ditadura militar. Eu sou filha de presos políticos, clandestinos, né, que tem a história da ditadura, e essa discussão de trabalhar com a memória do arquivo acabou que eu revivi também. Sou uma mulher de 50 anos, eu acho que
acho que faz parte um pouco da idade, sem querer ser, mas eu acho que tem um pouco a ver. Mas eu revivi também as minhas memórias aí pessoais, né, que estavam esquecidas, tentando rearticular. Então agora eu estou fazendo um projeto de curadoria com uma outra pessoa que eu convidei, que tem a ver um pouco com as discussões, não só porque estamos em 68, né, maio de 68, enfim, 2018, então tem tido algumas revisitações nesse sentido, mas não só a ditadura militar, mas a questão da violência social. Então é um projeto que a gente está resgatando aí, que tem a ver totalmente com a minha memória. Então você tocou no ponto. Obrigada pela pergunta. Imagino que tenhamos feito já uma boa conversa, embora o assunto seja extremamente necessário, urgente, né? Voltar a falar sobre a possibilidade da gente reorganizar documentos, recolocá-los em novas situações para entender o tempo que vivemos hoje. Então, acho que tu até deixou escapar. Estamos em 68, né? Não deixa de ser uma interessante forma da gente se flagrar precisando reinventar na organização dos nossos arquivos aquilo que a gente quer para o país, para nós mesmos, para a humanidade, né? Então, eu acho que quero te agradecer muito, Priscila, pela tua fala. Conseguiste fazer uma curadoria também conceitual em relação às expectativas que a gente tem na Semana da Imagem, as discussões que a gente carrega aqui no programa, e desejo que tu possas retornar aqui para a Unicinos, aqui para o nosso PPG, em outros momentos também. E quero então também agradecer a todos que estiveram conosco, acompanhando aqui ao vivo, então online também pelo streaming. Amanhã nós continuamos então com a Gabriela, e depois na quinta-feira também encerramos a nossa Semana da Imagem. A todos que ficaram até o final e que ainda não têm os livros aqui do nosso grupo de pesquisa, poderão retirá-los ali com o Carlos, e para que a gente possa circular por esse meio cada vez mais contemporâneo, chamado livro impresso, cada vez mais necessário, um pouco das nossas ideias, das nossas provocações também. Obrigado, Priscila, obrigado a todos, uma boa noite a todo mundo.